Fala aí, Fábio, beleza, amigo? Vamos lá. Primeiro ponto, tá? Tracker 2018, vela. De acordo, né, com o manual da Tracker, em média, você tem que trocar essa vela entre 60 mil quilômetros e 100 mil quilômetros. Por quê? Ela é uma vela de irídio, tá? Uma vela que realmente dura um pouquinho mais. É, essa distância, né, de quilometragem entre 60 e 100 mil vai muito por causa disso. Como é uma vela que dura muito tempo, então você tem que começar a verificar, tá? Eu costumo verificar já a partir de 40 mil quilômetros. Por quê? Nós temos um combustível no Brasil muito ruim, né? Assim, em várias cidades tem muitos postos com um combustível muito adulterado. E isso influencia diretamente nessas velas, tá bom? Então, como o seu carro já está com 67 mil quilômetros, assim, é importante, quando você for fazer revisão de 70 mil, pede para o profissional ali, para o mecânico, retirar essa vela e verificar o estado dela, né? Se por acaso ela foi trocada anteriormente por um outro dono, por exemplo, não sei se o carro é seu desde zero, ou se for seu desde zero, você vê a última vez que você fez essa manutenção e já dá uma olhada. Provavelmente, se nunca trocaram essa vela, ela já deve estar, já, sabe, no final de vida, além do tempo do carro, né, com 67 mil quilômetros, o combustível muito adulterado, como eu falei anteriormente, tá? Infelizmente, é uma coisa que ninguém consegue resolver no Brasil, né? Assim, você dá um Google aí, a quantidade de postos que já foram interditados e fechados, enfim, por conta, né, de combustíveis adulterados no Brasil, assim, são muitos e ninguém resolve, tá? Virou normal a gente achar que a gente botou um combustível, o carro engasgou um pouquinho. Ah, é normal, né? Deve ser o combustível adulterado. Como se isso não fosse mais crime, tá? Parece que no Brasil não é mais crime adulterar combustível. Infelizmente, tá virando uma coisa normal. Mas enfim, na próxima revisão que você for fazer agora, provavelmente na de 70 mil, pede para retirar a vela, tá? E compra a originalzinha, tá? Ou a da própria GM, em torno aí de 450, R$ 500, um jogo de vela da Tracker, ou até mesmo da Bosch, da NGK, vê a numeração e compra uma boa vela para você não ter dor de cabeça. Agora vamos lá, em relação ao câmbio, tá? O fluido, né? O óleo do câmbio desses carros, tá? Tanto da GM como de outras montadoras também, tá? Eu tive um carro da Volkswagen recentemente, é a mesma história. Você vai ali no manual, é um óleo vitalício, né? Um óleo que dura o tempo do câmbio. Cara, isso daí é uma questão que, assim, é uma discussão sem fim na internet. Tem pessoas que acreditam nisso, tá? Que defendem, o engenheiro falou que o óleo é vitalício, então não se deve trocar. Outras pessoas já defendem, não existe nada vitalício, né? Tudo tem uma validade, principalmente um óleo de câmbio, né? Onde você trabalha com temperaturas diferentes. Você esquenta, ele esfria, ele tem as propriedades dele, então ele acaba perdendo essa propriedade com o tempo. Então tem pessoas que defendem ao extremo, tá? Que tem sim que fazer essa manutenção e essa substituição, essa troca do fluido do óleo do fluido do câmbio automático, tá? Eu comecei a estudar muito câmbio automático por causa disso, tá? Esse daí foi o principal motivo. Por quê? Na época eu estava com um Jetta em torno de 40, 45 mil quilômetros rodados. Aí você ia no manual, não tem essa troca. Você vai na Volkswagen, lá não orienta essa troca. Aí eu comecei a entrar em fóruns, em grupos de discussão, em contatos com oficinas especializadas. E assim, a grande maioria os profissionais, tá, que trabalham com oficina, cara, eles são, assim, unânimes, tá? Tem que fazer a troca sim. Esse óleo, ele perde propriedades com o tempo. Principalmente com o uso do carro. Tem pessoas que têm um uso mais severo, tem pessoas que têm um uso mais tranquilo, mas de qualquer forma, esse óleo fica o tempo todo, né? O carro em funcionamento, ele esquenta, ele resfria, ele esquenta, ele resfria, e ele vai ter uma validade para ele. Aí vem as pegadinhas, tá? Não estou falando só da GM, não. Estou falando assim, em geral, tá? No mercado, digamos assim, de todas as concessionárias que defendem esse óleo vitalício. Quando chega na concessionária e fala assim, tá, ele dura o tempo do câmbio. Quanto tempo dura o câmbio? Ah, não, o tempo. Não. Você está me dizendo que eu não tenho que trocar esse fluido, esse óleo, porque ele dura o tempo do câmbio. Quantos mil quilômetros dura o câmbio? Ninguém vai te dar essa resposta. Porque se o seu câmbio quebrar, eles vão dizer assim, não, você teve um uso severo, você acelerou forte demais, você ficava muito tempo em engarrafamento, quer dizer, então sempre vai ter uma desculpa, tá? Não estou aqui para incentivar nem a troca e nem a permanência desse óleo vitalício, digamos assim, no câmbio, tá? Estou só externando uma opinião.
Eu, particularmente, hoje, eu não acredito em óleo vitalício. Isso na minha cabeça não entra, tá? Não entra. Como é que pode? Você pega uma montadora, sei lá, um exemplo, uma Mitsubishi, sei lá, uma outra montadora e diz, ó, você tem que trocar o seu óleo a cada 40 mil quilômetros, ou a cada 60 mil, ou a cada 80 mil, né? Dependendo um pouco da montadora. Montadoras grandes, né? Boas, confiáveis. Porque esse óleo ele tem que ser trocado, senão ele perde propriedade. Aí vai uma outra montadora, não, a minha caixa de câmbio aqui, ela é a vácuo, ela é não sei o quê, ela é blindada e não precisa trocar. Esse óleo aí vai durar a vida do câmbio, a vida do carro inteira. Assim, é um pouco complexo isso na minha cabeça, tá? Então, eu particularmente, Carlos, eu trocaria o óleo desse câmbio, tá? Com uns 80 mil no máximo, com 100 mil no máximo, eu não passaria disso, tá? Tanto da Tracker como do Cruze, enfim, com esses carros da GM, né? O câmbio é o mesmo, é o GF6. Já vi vários vídeos onde em oficinas especializadas abrem esse câmbio, no caso, né, para poder fazer a troca de filtro e óleo. E, cara, carro com 70 mil e o óleo tá, assim, bem precário. Claro que tem que, para ter certeza, tem que fazer uma análise técnica e laboratório para ver em relação às propriedades do óleo. Mas até mesmo pela coloração, pela limalha que solta desse câmbio, você vê que já estava na hora de trocar realmente, tá? Então, eu particularmente eu iria pelo pensamento de que sim, tem que fazer essa manutenção, assim, estourando no máximo com 80, 100 mil quilômetros, que é para poder ter uma vida útil legal desse câmbio, tá? Porque esses manuais, cara, são cheios de pegadinhas, tá? Eu estava outro dia estudando sobre um câmbio que tem na Hyundai e tinha várias reclamações, né, no Reclame Aqui, entre um cliente reclamando e no Reclame Aqui. Aí lá tinha uma resposta da montadora, né, dizendo que a embreagem é desgaste natural, né, como se fosse uma pastilha de freio, né, como se fosse um pneu, que isso não está na garantia não, que isso é um desgaste natural. Quer dizer, então existem pegadinhas também, sabe, nesses manuais que a gente tem que tomar um certo cuidado às vezes, tá? Aconselho você a estudar um pouco sobre isso, tá? Procura vídeos no YouTube, enfim, nas redes sociais em geral, sobre troca de óleo da Tracker. Se você não achar, procura do Cruze, né? 1.4, que aí vai ser mais ou menos a mesma coisa, para você dar uma analisada como sai esse óleo após 70, 80 mil quilômetros, tá? Dá uma olhada nos profissionais. Se você tiver que, por algum motivo, fazer essa substituição, procure uma oficina especializada, tá? Especializada. Um cara bom para câmbio. Procura no Google aí na sua cidade, né? Vê ali em relação a notas, né? Em relação à confiabilidade dessa oficina. Aconselho também você procurar na internet, né? Você vai achar aí em algumas redes sociais o Francisco Shell. Eu vou deixar aqui o arroba dele marcado, tá? É um especialista em câmbio automático. Eu aprendo demais com ele, tá? É um cara assim que mexe sei lá, de Porsche a Onix, sabe? Ele entende muito de câmbio, tem, sei lá, centenas de vídeos de vários carros e é um cara que conhece muito. Se você for da região de São Paulo ou da região que ele atua, você pode também entrar em contato pelo Zap dele, tem no perfil dele aí o Zap, enfim, você pode agendar, por exemplo, uma revisão. E um profissional ele vai ali, ele vai analisar, ele vai tirar um pouco desse óleo, ele vai analisar se esse óleo já está com algum resquício de limalha, cheiro de queimado. Tem algumas características que um bom profissional consegue descobrir e te orientar se tem que fazer essa troca agora ou não. Beleza? Boa sorte, tá, meu amigo? Fica com Deus. Tchau, tchau.